Oi, pessoal! Não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho treinado para fazer meu primeiro High Rocks, que vai ser na semana que vem, lá em São Paulo. E muita galera também do cross, né, tão focadas nessa nova modalidade. E aí, vou falar um pouquinho sobre a suplementação durante a corrida. Para alguns que já treinam, têm treinos mais longos, estão super acostumados a usar ali o gelzinho de carbo. Mas, para quem não tá, e principalmente quem vem do cross, da musculação, ou de treinos que são mais ali intervalados, não estão tão acostumados. Eu vou falar um pouquinho sobre géis de carbo que vão ser muito úteis tanto na preparação quanto na prova em si. E por que é importante a gente já ter essa familiaridade com géis de carbo? Porque, como eu sempre falo com os pacientes, com os atletas, nunca você tem que testar um suplemento novo, um gel novo no dia da corrida. Porque você pode ter dor de barriga, você pode ficar super enjoado com aquele gel, você pode comprar um gel errado, eu vou falar um pouquinho já sobre esses ingredientes, e acabar ali com a sua sensação de conforto durante a corrida. E claro que a gente já vai estar ali num desconforto, num pace agressivo, pensando no melhor resultado. Se você começa a ter um desconforto de estômago, intestino, enfim, tem ali um mal-estar, acaba com o seu evento. Então, pega essas dicas que eu vou dar. Eu vou falar um pouquinho de alguns géis para você conseguir escolher o melhor gel para você. E se você for participar já na semana que vem, ainda dá tempo de você testar a melhor opção. Quando a gente pensa em gel de carbo, a gente está muito acostumado com aquelas opções tradicionais, ou talvez você nunca tenha ali consumido um gel de carbo, principalmente os primeiros que você vai achar nas lojas, os que você mais vai ter acesso, são os géis tradicionais, que são basicamente o quê? Géis que são apenas fontes de carboidrato. São carboidratos simples, né? Maltodextrina, frutose. Por quê? A gente pensa num carbo de absorção rápida e uma dose bem pequenininha. Então, você vai apertar ali, já você consegue engolir o gelzinho todo e consegue ali de 17 a 20 gramas de carboidrato. O que a gente tem visto na prática é que as marcas estão cada vez mais tentando trazer novidades. Então, assim, a gente tem algumas que têm outros ingredientes, umas que têm maiores quantidades de carbo, e é isso que gera realmente as dúvidas. Uma das maiores reclamações que a gente tem ao consumir o gel é geralmente o paladar. Acham muito enjoativo, acham muito doce. E aí tá a primeira dica que eu vou dar pra você. Quando você for consumir o gel, ainda mais durante um treino, ou se você tá numa prova com acesso a um ponto de hidratação, que você sabe onde vai estar, ou tá com a sua garrafinha ali no ponto que você vai fazer ali volta, sempre é legal você consumir. Quando você estiver consumindo gel, né, você consome ali um pouco do gel, faz um bochecho com água e engole, faz um pouco, consome um pouquinho mais. Isso vai facilitar demais você engolir sem ficar tão enjoado. Fora que isso vai fazer com que a gente tenha uma sensibilidade de carboidratos na mucosa bucal. A gente tem estudos que isso já ajuda na performance. Mas atenção ao volume de água que você está ingerindo para fazer esse bochecho, para também não ficar aí com a barriga cheia d'água, que isso atrapalha demais a performance. Pra quem, assim, reclama muito do paladar, acha muito enjoativo mesmo fazendo bochecho, a gente tem a opção de, primeiro, sempre sabores cítricos, né? Então, assim, eu tenho aqui, por exemplo, tropical banana e salted caramel, então caramelo salgado. Isso são sabores que geralmente dão aquela coisa mais enjoativa. Tem gente que ama, tem gente que realmente enjoa. Eu particularmente enjoo. Eu gosto muito mais de sabores mais cítricos. Uma opção que a gente tem hoje no mercado é esse produto que a gente tem com frutas naturais. Então ele não tem aquele sabor tão artificial. Esse aqui ele é de castanha com maracujá, então tem um azedinho. Ele tem a vantagem de ter alguns ingredientes menos processados. E aí, falando um pouco mais sobre os ingredientes, o que a gente tem que pensar? Ah, legal, a grande maioria é isso, é carboidrato, é maltodextrina, é frutose. O que a gente tem de novidades, né? De novidades não, de aditivos nesses géis. A gente tem agora os géis com fonte de cafeína, com fonte de aminoácidos, com fonte de sódio. Tem alguns com potássio, outros minerais também, mas principalmente sódio e cafeína é o que a gente mais vê de diferença na performance e em qual momento da prova, do seu treino, você precisa usar, que realmente vai fazer um diferencial. Ou se você usar na hora errada, vai dar uma bagunçadinha ali do meio pro final do seu treino, tá? E aí trago para vocês géis que a gente já tem na composição cafeína e alguns que tem cafeína e sódio. Então a gente tem aqui, né, eu trouxe 3 exemplos, a gente tem outras marcas no mercado que tem também, mas basicamente, então esse aqui a gente tem 75 mg de cafeína com 130 de sódio.
Esse a gente tem 150 de cafeína com 200 de sódio e também tem taurina. Esse aqui a gente tem 85 miligramas de sódio com potássio e no caso ele não tem a cafeína. Então é importante você entender qual é a função desses ingredientes ao longo do seu treino e ao longo de uma prova. É claro que o seu Nutri vai te ajudar, mas basicamente a gente pensa, né, num aumento de sódio quando a gente tem uma maior sudorese, a gente precisa repor o eletrólito, né, o sódio, o potássio, principalmente o sódio, em provas mais longas. Ou em provas em que a gente tem temperaturas altas, então provas externas, em locais quentes, a gente tende a ter uma necessidade maior de reposição de sódio. Quanto ao uso da cafeína, a gente tem isso como estratégia. Então, assim, depende muito da sua sensibilidade à cafeína, da sua metabolização de cafeína, como que foi o seu pré-prova, usou um pré-treino, já usou algum outro suplemento que tenha ali algum estimulante, ou se você, ao longo da prova, por ser uma prova mais lenta, a gente vai ali perdendo foco, a gente vai tendo cansaço, a fadiga. E a cafeína é um suplemento muito bom nessa redução da fadiga. A gente melhora o foco, melhora a concentração, melhora a vasoconstrição. Então ele é muito interessante ele do meio para o final da prova. E a grande questão da cafeína é dose e momento. Se a gente errar na dose no momento, ele pode estragar um pouquinho esse final de prova, onde a gente precisa ter ali um ponto especial de atenção na hora de performar. E falando um pouco de cafeína, é muito importante vocês entenderem qual é a relação individual que vocês têm com a cafeína. Então, por exemplo, um indivíduo que adora consumir estimulante, que fica super bem com cafeína, não tem ali aquela ansiedade, não tem ali uma mudança no batimento tão relevante, e depois não fica ansioso, ele super pode usar um gelzinho de 150 miligramas de cafeína. Agora, se você já é mais sensível, porém você ainda quer ter os benefícios da cafeína na atividade física, você pode usar um gelzinho com um pouco menos. Por exemplo, esse aqui tem metade da cafeína desse. Vai fazer diferença quando você estiver usando isso durante a prova, tá? Uma outra questão também é você entender o quanto hidratado você tá. Por quê? Não adianta nada a gente caprichar nos géis durante a prova se a hidratação tá ruim. E aí não adianta você usar um gel com outros suplementos, com sódio, potássio, cafeína e carboidratos, se a sua hidratação também não tá legal. Mas isso é um assunto para um outro momento. E é claro, além da cafeína, a gente hoje tem géis com aminoácidos, então a gente tem com taurina, com BCA. Nós temos também agora esses géis com nitrato. Os géis com nitrato, eles vão ser muito bons para o momento de treino, porque a gente quer, através do nitrato, gerar uma adaptação a nível celular, a nível muscular, né? Da gente melhorar a resposta do músculo a um momento de fadiga. E isso, muitas vezes, na prova, pode acontecer? Até pode, mas a gente não tem uso do nitrato com uso agudo tão específico. A gente tem muito mais uso do nitrato na preparação. Então, atenção a você muitas vezes replicar, por mais que a gente não vá testar coisas novas, você não necessariamente vai usar o mesmo gel, né? A mesma estratégia de gel de treino que você vai usar numa competição. Fora que temos que pensar no fator custo. E quando a gente pensa na questão de custo, vamos pensar que a gente tem géis mais ou menos que custam de 10 a 15 reais. E a gente tem géis que custam 4 reais, 3 reais. É óbvio que isso, na hora de você consumir de uma maneira frequente, isso vai fazer diferença em você conseguir cumprir a estratégia de uso desses suplementos para sua performance. E aí, falando um pouquinho de uma corrida estilo High Rocks, em que a gente vai correr ali entre 1 hora e meia, 1 hora e 40, nós não temos uma necessidade como uma pessoa que faz um meio Iron, né? Uma pessoa que faz uma ultra maratona. Mas a gente super pode se beneficiar de usar ali de 1 a 2 géis, até 3, dependendo da pessoa, durante a prova. E aí que é legal vocês entenderem qual que funciona para você. Isso a gente vai testar durante os treinos, tá? Eu já tenho os meus preferidos. A minha estratégia não é usar nunca muitos géis com cafeína, porque eu sou muito sensível para cafeína. Então, esses géis, né? A gente tem essa marca, tem outras marcas que tem esse valor aí de 75 miligramas de cafeína, super fazem sentido. O valor de sódio também, gosto muito de usar um de sódio. Não precisa ser um que tenha 200 miligramas de sódio, né? Então, a gente tem esse aqui que tem 300 miligramas de sódio. A gente tem esse aqui que tem 200 miligramas de sódio e taurina. Tem a opção que tem 100 miligramas de sódio e high carb. Então, tem várias opções que eu vou usar, né, na minha combinação de estratégia para a prova. E mais importante
é entender essa questão da hidratação que eu falei. A hidratação a gente vai trabalhar durante a semana e pré-prova. Não adianta você querer compensar uma hidratação ruim caprichando ali na reposição de eletrólitos, porque a gente precisa estar com uma boa quantidade de fluidos para performar bem. E por último, uma dica que realmente é uma novidade, que para quem não se adapta tão bem com o gel, ou para quem faz um treino que pode levar um pouquinho mais de volume, são essas gomas aqui, que a gente tem as gomas de energia, tanto de carbo quanto cafeína. Para vocês terem uma ideia, 4 gominhas dessa são equivalentes a um gel de carbo. Vou abrir aqui para vocês verem como que é o tamanho da gominha, né? Então é bem prático, ó. É uma jujubinha dessa, parece uma balinha mesmo, tá? 4 balinhas dessas são equivalentes a um gel. Então é muito fácil para você, às vezes, consumir isso durante o treino, sem ter que ficar segurando muita coisa, como no caso do gel. E muitas vezes a mastigação dá uma ajudada na produção de saliva, você consegue até engolir melhor. Então é uma dica legal, tá? Mais uma questão que eu falei, tem a vantagem de você não ter que ficar usando gel, que pode te dar um pouco de enjoo. Fica aí a dica porque é uma novidade no uso dessa suplementação de carboidrato. Bom, espero que vocês tenham gostado, mesmo que você não esteja participando, treinando para um Hyrox. Imagino que você tenha corridas ali, treinos de mais de 1 hora de duração ou de 1 hora de duração, em que muitas vezes o gel se faz importante na hora de reposição de carboidratos, da recuperação. Me conta aqui do que você achou. E acompanhe nos próximos dias, eu vou compartilhar um pouquinho de como tem sido minha preparação, tanto a nível de dieta, de suplementação, e eu vou fazer alguns conteúdos específicos lá, tanto na pré-corrida quanto durante a prova.